Aparta-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, estamos diante de um texto onde a igreja primitiva está vivendo. Quando eu digo a igreja primitiva, eu digo os irmãos que viveram naquela época. E nós temos, na verdade, a responsabilidade nesta tarde para falar a respeito do obreiro e sua responsabilidade para com o exercício da sua chamada. O obreiro e sua responsabilidade para com o exercício da chamada. Eu achei interessante para mim e fiquei pensando nesta parte. Primeiro o obreiro, depois nós olhamos para a frase responsabilidade, exercício e chamada. Isso me chamou a atenção, pois entendendo que o obreiro, ele tem uma chamada de Deus, na verdade. Nós entendemos que a chamada ela é divina, porém ela precisa de um reconhecimento dos nossos líderes aqui na terra. É interessante lembrar que a chamada divina, Deus é quem determina, na verdade. O Senhor é quem coloca na vida do ser humano. Mas não existe chamada, ao meu entender, divorciado dessa questão do reconhecimento, na verdade, da nossa liderança. Precisa que haja um reconhecimento. Tem chamada? Tem chamada. Na vida do cidadão existe algo de Deus. Mas eu precisei de alguém para que pudesse enxergar isso na minha vida e poder também reconhecer isso perante a igreja, perante o povo do Senhor. Nós olhamos para esse texto da igreja que estava em Antioquia, nessa introdução. A Bíblia diz que ali tinha doutores, ali tinha profetas, ali tinha pessoas conhecedoras das verdades, da santa, bendita palavra de Deus, mas eles estavam reunidos, eles estavam ali em comunhão, e de repente o texto sagrado vai nos informar dizendo: e disse o Espírito Santo. Glória a Deus. Quem disse no texto que precisava daqueles homens não foram os apóstolos. Quem disse no texto que precisavas daqueles homens não fora outra categoria de pessoa, mas quem na verdade falou que precisava daqueles homens foi o Espírito Santo de Deus, que falou naquela reunião. Glória a Deus. Eu entendo particularmente que a chamada ela é divina, mas o reconhecimento é humano, na verdade. Precisa que haja um reconhecimento de alguém. É quando você olha na vida do cidadão e vê que nele existe algo da parte do Senhor nosso Deus, e que deve ser, na verdade, reconhecido. Não é escolher por ser amigo,
Não é escolher porque o cidadão tem um bom, talvez, desempenho. Não. Eu entendo que na vida desta pessoa, desse personagem, precisa ter algo do Senhor nosso Deus, para que ele seja convocado para esta função ou para esta tarefa. O obreiro, na sua responsabilidade do exercício da chamada. Parece até que eu estou caminhando fora, mas não, eu quero te fazer entender que o obreiro, ele tem que ter algo de Deus na sua vida. Você concorda comigo? Diga amém. E quem é o obreiro, senão aquele que faz uma obra? Glória ao nome do Senhor. O obreiro é aquele que faz uma obra. Eu devo lembrar aqui, o obreiro é aquele que trabalha e não dá trabalho. O obreiro, na verdade, é aquele que faz por gratidão, né? Faz por gratidão, na verdade, o trabalho do Senhor Jesus e não por obrigação. Há pessoas que às vezes parece que ele faz por obrigação, e não é bem isso que o Senhor quer que façamos. O Senhor quer que nós venhamos a fazer por gratidão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Eu devo lembrar que no texto sagrado, o escritor Lucas, ele diz que o Espírito Santo falou naqueles dias. Nós estamos praticamente em uma escola bíblica de obreiros, onde muitos obreiros têm a oportunidade tanto de falar quanto de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E eu devo lembrar que a chamada divina, ela sai de Deus, ela passa por aqui, pelo altar, e ela chega até as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Precisa que seja isso reconhecido diante do povo, na verdade, esta chamada de Deus. Mas, tratando-se desse tema interessante, eu devo lembrá-los que a responsabilidade, a chamada, ela não vem divorciada das responsabilidades, não. Nós entendemos que a chamada divina, ela vem acompanhada de responsabilidades, que na verdade, elas pesam sobre os nossos ombros como obreiro. Glória ao nome de Jesus. Nós sabemos que existe uma série de categorias dentro da igreja, deste mesmo corpo chamado igreja. Nós sabemos que existem cooperadores, diácono, presbíteros, evangelistas e pastores, e nós podemos até dizer toda a membresia da igreja. Todos, na verdade, eles estão livres por trabalharem no reino do Senhor, no reino de Deus. Mas tratando-se do obreiro, trata-se de uma responsabilidade a mais. Na verdade, é um compromisso que pesa sobre a sua vida, sobre os seus ombros, e isso não vem da tua própria vontade. E nós sabemos que isso vem do céu, vem de Deus. Isso nasce em Deus. Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo que aquele que deseja o episcopado, uma excelente obra deseja, algo de elevação, de alta relevância, algo excelente, na verdade. Mas o obreiro, na verdade, ele não deve ser separado para este ministério apenas porque ele deseja. Eu não entendo desse jeito. Ele não deve ser chamado para esta função. Ele não deve ser chamado para esta tarefa apenas porque ele deseja uma excelente obra. Mas ele deve ser convocado para esta função quando nós enxergamos na vida dele que há algo
na verdade, que Deus o colocou para que seja desempenhado. Quando nós enxergamos que na vida desta pessoa há algo, na verdade, de Deus, uma chamada de Deus, ele deve ser separado para ser convocado para assumir a responsabilidade. Bendito seja o nome do Senhor. Só que isto vem acompanhado de responsabilidade. Nós sabemos que os dias atuais em que nós estamos vivendo, quando se trata de responsabilidade, parece que muitos têm assim um receio, né? Responsabilidade, parece que é algo assustador, mas eu quero informá-los que o obreiro, ele ao ser convocado, ele na verdade deve estar ciente que a responsabilidade acompanha a sua chamada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu devo dizer que a chamada divina nasce em Deus, na verdade, e chega a nós. Quando nós lemos esse texto sagrado, que eu termino de falar aos irmãos, observe que a Bíblia diz o seguinte: e jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, aleluia, os despediram. Observamos aqui a parte do Senhor Deus nesse texto, quando disse quem queria naquela função, ou naquela obra, ou naquela tarefa. Mas nós vemos aqui também algo que era para que o homem viesse a fazer, colocar sobre ele as suas mãos, reconhecer o chamado do Senhor e o despedir para a função em que ele tinha sido escolhido, observando que existe a parte do Senhor nosso Deus, mas existe o reconhecimento do homem também. Bendito seja Deus. Talvez você tenha dificuldade de me compreender, não sei, mas eu quero te informar que se não houver o reconhecimento, existe aí, parece que algo que está incompleto. Nós temos visto pessoas praticamente que tem na verdade, esses dias eu conversava com um moço e ele disse que foi separado para uma função na sua própria casa. Quando alguém o visitou e orou por ele, disse: a partir de hoje você é um evangelista. Bendito seja o nome do Senhor. Depois ele ficou questionando aquele posicionamento, mas eu devo lembrar que o texto que nós temos em mãos nesta hora, existe a chamada, a convocação divina, mas existe o reconhecimento aqui do ministério, da igreja, alguém que vai colocar sobre a tua vida as mãos, te abençoar naquele ofício e te enviar a missão ou a função que o Senhor Deus o determinar. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, você tem que estar debaixo de uma mão. Não é debaixo de um pé, é debaixo de uma mão. Glória ao nome do Senhor. E alguém coloca as mãos sobre você, abençoando a tua vida, reconhecendo aquilo que Deus depositou em você. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus para todo o sempre. Responsabilidade para com esta chamada. Glória a Deus. É responsabilidade do obreiro, seja ele como um cooperador, como um diácono, presbítero ou pastor. Nós sabemos que cada um tem a sua função dentro desta casa, deste ministério. E esta função, ela é reconhecida aqui, dentro do santuário. Glória a Deus. Responsabilidade do obreiro, podemos dizer, manter a ordem no culto. Sim, é responsabilidade do obreiro
manter a ordem no culto. Por que não dizer isso? É responsabilidade também do obreiro poder auxiliar o seu pastor, seja ele o dirigente, ou seja ele o responsável por aquela congregação. Nós sabemos que responsabilidade pesa sobre esta pessoa de poder manter a ordem, de poder auxiliá-lo nos serviços litúrgicos que a igreja possui, que a igreja tem. E sabemos que isso às vezes não é tão fácil, porque você vai lidar com pessoas e para tanto nós precisamos ter conhecimento dessas pessoas. Não podemos assim tratá-los de qualquer maneira. Nós sabemos que isso pesa sobre os ombros do obreiro. Nós precisamos de um certo equilíbrio, precisamos de uma certa educação, na minha expressão rasteira, porque nós estamos lidando com pessoas, com vidas. Glória ao nome de Jesus. Isso aqui, na verdade, é responsabilidade do obreiro, o zelo da igreja, o cuidado para com o ambiente de culto, mas também eu devo dizer que é responsabilidade do obreiro a recepção, o cuidado com os novos membros que estão chegando, ou até aqueles que são de mais tempo na igreja. Pesa sobre ele também essa responsabilidade. Eu devo também dizer aos irmãos aqui, em poucas palavras, que é responsabilidade do obreiro, a oração que nós precisamos manter, para que possamos também manter a chama acesa, tanto em nossos corações, quanto naqueles que estão em nossa volta. Devo dizer aos irmãos que nenhum de nós escapamos destas responsabilidades que pesam sobre os nossos ombros. Muitas das vezes nós queremos até, abrir mão das responsabilidades, mas não existe chamada divina divorciada destas responsabilidades. Não, a chamada divina, mas a responsabilidade é nossa para com a obra de Deus. A chamada, ela é divina, na verdade. Ela vem do céu, ela vem de Deus. Mas nós temos que manter a responsabilidade para com o zelo, para com o bom trato, para com a obra do Senhor nosso Deus. E aquilo em que nós temos aqui o obreiro e sua responsabilidade no exercício da chamada. Bendito seja o nome do Senhor. O obreiro e as suas responsabilidades. E por que não dizer aos irmãos que a igreja para nós, ela vai começar na nossa casa, não é? A igreja para nós, ela vai começar na nossa casa. A igreja, ela é formada de famílias, é composta de família. Quando a igreja vai bem, quando a família vai bem, a igreja também vai bem. Lógico, nós sabemos disso. Quando a família está bem, a igreja também está bem. Bendito seja o nome do Senhor. Eis a questão que já fora tratado aqui por muitos quando tratou de família. Eu devo dizer que nós estamos aqui para aprendermos em conjunto a bendita palavra do Senhor nosso Deus, mas é responsabilidade do obreiro poder trazer orientações também para a sua própria família. Como nós podemos falar de algo se a nossa família não está bem? Eu quero dizer aos irmãos que é responsabilidade nossa, tanto educação dos filhos, preparação, formação da família, para que a igreja do Senhor possa caminhar debaixo de uma
proteção, de uma direção, de uma orientação. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero até dizer, não foge da tua responsabilidade como obreiro, não. Fica firme, ainda que você saiba menos do que muitos, mas é responsabilidade tua passar orientações para aqueles que estão perto de você e manter o zelo da obra do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, observando, tomando apenas como base esse texto, quando eu disse aqui que nós precisamos entender essa questão, e eu disse aos irmãos que a chamada é divina, mas o reconhecimento é humano. E Deus sempre usou alguém para nos abençoar como obreiro. Em uma certa ocasião, disse um velho pastor, não morda a mão de quem estendeu para te abençoar. Isso foi muito forte para muitos naqueles dias. Foi uma expressão dele. Porque, na verdade, alguém estendeu a mão para nos abençoar. Se nós olharmos o que está escrito no livro de Números, capítulo de número 27, versículo de número 15, eu achei que isso é algo interessante. Nós vemos que Moisés vem conduzindo um povo de Deus. Só que chegou um ponto em que Moisés não podia mais seguir em frente, por determinação de Deus, por determinação divina. O Senhor Deus, ele chama Moisés. Ele disse assim: Moisés, você não entrarás na terra, mas eu vou te mostrar a terra. E fala para Moisés subir ao monte. E Moisés sobe ao monte, e Deus mostra, honrando a palavra, o Senhor Deus, ele mostra para Moisés a terra prometida, a ponto de Moisés querer desejar, adentrar, passar para o outro lado. E Deus não permite, mas o que eu quero falar é algo interessante. O versículo 15 do capítulo 27, que diz o seguinte: então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Senhor Deus dos espíritos e de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação. Olha o que Moisés pede ao Senhor: o homem que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a tua congregação, a congregação do Senhor, não seja como ovelha que não tem pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué. Então disse o Senhor, observe que a determinação é de Deus, filho de Num, homem a quem ao Espírito com letra maiúscula, e põe as mãos sobre ele. Glória ao nome de Jesus. Deus estava dizendo a Moisés que o homem era Josué. Observe, era Deus quem estava convocando, mas precisava da mão de Moisés sobre a vida daquele moço chamado Josué. Precisava em que Moisés colocasse as mãos sobre ele e assim o abençoasse para que ele pudesse dar seguimento àquela grande tarefa. E o versículo de número 23 diz o seguinte: e sobre ele pôs as mãos e lhe deu o mandamento como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Glória a Deus. Aqui diz o texto que a chamada, na verdade, é divina, mas na verdade precisa das mãos de Moisés, para que pudesse assim reconhecer o ministério na vida de Josué, que assim daria seguimento àquela obra. Glória a Deus. Dali para frente,
não diminuiria as responsabilidades de Josué. Mas eu devo lembrar que a responsabilidade de Josué acrescentaria. Glória ao nome de Jesus. Há momento em que somos convocados para tal função, que a responsabilidade ela não diminui, ela vai acrescentando mais, vai pesando cada vez mais. Mas o que eu quero informar é que nós temos que reconhecer que sobre nós existe alguém. Glória ao nome de Jesus. É responsabilidade nossa fazer aquilo que nos foi determinado, mas debaixo de uma orientação ministerial, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Eu devo dizer aos nossos irmãos, aqui nesta oportunidade, coloquei aqui, na verdade, responsabilidade do obreiro, ministrar a palavra de Deus, é responsabilidade, pelo menos conhecer, glória ao nome do Senhor. Se nós temos, na verdade, esta oportunidade de lidar com o povo de Deus, eu creio que você há de convir comigo que nós precisamos buscar conhecer um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Devo lembrar que toda profissão tem uma ferramenta específica, vou dizer assim, por que não falar do pedreiro existe o prumo, existe a trena, existe o nível, do carpinteiro existe o martelo, do médico o bisturi, mas e por que não dizer do obreiro, que nós temos a palavra do Senhor à nossa disposição, para poder exercitar aquilo que recebemos da parte de Deus? Oh, glória ao nome do Senhor. Nós temos a palavra à nossa disposição para buscarmos, recebermos e também poder ministrar. É responsabilidade de quem? É responsabilidade nossa. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Eu devo dizer aos irmãos que a palavra ela traz benefício para a nossa vida, mas também ela traz benefício para aqueles que nos ouvem. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Olhando para esses textos sagrados em que nós citamos aqui nesta tarde, posso dizer que é responsabilidade dos obreiros, é responsabilidade do obreiro manter, na verdade, conservação, vou dizer assim, do lugar de culto, glória ao nome de Jesus, o trabalho do cooperador, o trabalho do diácono. Posso dizer que nós estamos, na verdade, diante de muitos, talvez aqui, aqueles que já são, outros que, na verdade, estarão chegando, mas lembre-se que esta convocação, ou que esta chamada, ela vai vir acompanhada de responsabilidade, e que nós não podemos, às vezes, fazer vista grossa, né? Sabendo que pesa sobre nós, e às vezes nos fazer de cego. Tem coisas que às vezes acontecem na igreja, dentro da igreja, no ambiente de culto, e aqui eu falo de um modo universal, que às vezes tem obreiro que ele se faz que não viu, sendo que é responsabilidade dele. Mas eu quero te dizer, meu irmão, não abra mão desta responsabilidade não, porque aquele que te chamou é o mesmo que vai chamar a atenção. Aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que estendeu a mão para você, é Ele, na verdade, que vai cobrar também. Glória ao nome do Senhor, bendito seja Deus. Meus irmãos, a Bíblia ensina, Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3 da sua primeira carta, quando ele diz no versículo 10, também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis, diz o texto. O texto está tratando de um diácono da casa do Senhor, daqueles que prestam serviço na obra do Senhor, daqueles que têm esta convocação para servir. E servir o quê? Servir a noiva do Senhor, servir a igreja do Senhor. Glória a Deus. O que fazer para escolher esses homens para esse ofício? O texto diz, primeiro eles sejam provados, primeiro experimentados nos trabalhos.
provando. Eu tive um pastor que ele dizia, se você não joga o seu companheiro na água, como você vai saber que ele sabe nadar? Muitas vezes você precisa testá-lo no trabalho, para que possa conhecer as virtudes que o Senhor Deus depositou na vida dele. Bendito seja o nome do Senhor. O texto nos diz, seja na verdade eles primeiro provado, e depois eles possam servir a noiva. Bendito seja Deus. Quando a Bíblia, ela vai nos orientar a respeito desse serviço, aqui o texto vai nos informando, dizendo, porque os que servirem bem como diácono, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé, que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória ao nome de Jesus. Eu quero lembrá-los que independente do ofício, nós todos somos obreiros do Senhor, nosso Deus. Não importa se você está num baixo degrau ou num alto degrau, lembre-se, você é servo. Você é servo, glória ao nome do Senhor. E o servo é para servir, glória ao nome de Jesus. É para atender as necessidades, glória a Deus. É responsabilidade nossa poder enxergar, atender as necessidades da obra do Senhor nosso Deus. Bendito seja Deus. Não estou tratando apenas daquelas responsabilidades que posso dizer no sentido espiritual, mas no sentido material, no sentido físico, aonde você vai ter que visitar alguém que está enfermo, onde você vai ter que atender um pedido de alguém, orar por alguém, visitar alguém, levantar o ânimo de alguém. Isso é responsabilidade nossa, ministrar uma palavra de ânimo para alguém, trazer um ânimo de volta àquele coração. Deixa-me te dizer que isso pesa sobre ombros de obreiros, glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Devo dizer aos irmãos que o obreiro, dentro da palavra de Deus, ele precisa acompanhar os trabalhos que na verdade estão sendo desenvolvidos, estão sendo feitos, e precisa também auxiliá-los. Responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Cuidar, proteger, orientar, instruir, ensinar o caminho, responsabilidade nossa. Apagar o fogo, não o fogo espiritual, mas o fogo contencioso. Precisa, é responsabilidade de quem? Do obreiro. Devo dizer que não acrescentar a chama, mas apagar aquela chama. Glória a Deus. Porque há muitas pessoas que às vezes ele coloca mais, mas a recomendação é apagar. Glória a Deus. A responsabilidade é nossa. Você concorda comigo? Sim ou não? Aleluia. Eu quero lembrá-lo aos irmãos e falar aqui algo que parece ser, para muitos, talvez não ser cabível. Mas eu quero falar finalizar dizendo, de um dispositivo que existe na área elétrica. Talvez eu esteja falando para alguns engenheiros dessa área aí. Um pequeno dispositivo que se instala dentro de um quadro de distribuição, conhecido como DPS. DPS. Qual é a função dele? Criaram-se isso não há muitos anos. Isso é coisa de pouco tempo. Mas se faz a instalação dentro do quadro de distribuição. Talvez eu estou falando para alguns conhecedores da área aqui. E ele é interligado em uma haste de aterramento que liga à terra. Vai para a terra. E quando criaram isso? Quando entenderam que entrava muito surto, pico de correntes, de fora para o interior da residência. E ao adentrar, era um efeito devastador. Trazia danos aos equipamentos instalados. Aí criaram esse sistema de DPS. Qual é a função dele?
Ele vai ser instalado dentro de um quadro de distribuição. Se vem um pico de corrente de fora, para tentar invadir, quem vai receber é ele. E aquela fiação que distribui ou descarrega em uma haste de cobre no solo, ele vai absorver e não deixa ultrapassar a fronteira, o limite para dentro da residência. Mas ele absorve e descarrega no solo. E os equipamentos permanecem sem queimar, sem causar dano. Glória a Deus. Ele sustenta ali, ele sustenta. Vem aquela sobrecarga com vontade de adentrar e também de eliminar os equipamentos. Aleluia. Mas ele, o DPS, ele segura e por aquele fio ele joga naquela haste, a haste joga para a terra. O que eu quero dizer aqui nesta oportunidade? Muitas vezes o ambiente surge efeito que parece ser devastador. Mas o obreiro é responsabilidade nossa. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Senhores obreiros, pode ser cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, bispo, não sei. Mas se chegar em você, qual que é a tua atitude e a decisão? É receber e não deixa distribuir. Joga para baixo. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele surto, aquele pico de corrente, aquela carga ou sobrecarga, ela não vai adentrar para causar dano, mas ela é distribuída no solo. Quando nós tomamos essa posição, quando nós assumimos esse papel, quando nós recebemos muitas das vezes informação que parece ser devastadora, o que eu tenho que fazer? É receber aqui e jogar para baixo, eliminar, recebendo e jogando abaixo. Glória ao nome do Senhor. E não haverá efeito devastador de jeito nenhum. É responsabilidade nossa. Glória ao nome de Jesus. Você me entendeu, meu irmão? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor nos ajude. E eu agradeço aqui a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe, pastor. Em nome do Senhor Jesus. Esse momento que para mim é gratificante. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Finalizo a minha participação dizendo a você, não esqueça de orar por nós.